Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2. E disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé diante do que me falava o que eu ouvi. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava aquele que falava comigo. Você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o profeta Ezequiel é considerado um dos grandes profetas dos tempos bíblicos. Perceba, existem 4 profetas que a Bíblia considera como profetas que fizeram grandes livros da Bíblia. Não estou dizendo na questão de importância, estou falando na questão de tamanho. Ezequiel, Daniel, Isaías e Jeremias, 4 profetas grandes. Todavia, porém, o que me chamou a atenção nesse texto, neste livro, foi o que o Espírito do Senhor falou para ele, para o profeta: põe-te em pé, que eu falarei contigo. É interessante frisar minha mãe 3, Josefa Gama, Josefa Maria. Eu nem te apresentei mais porque tu já está aqui. Então, já está aqui. Então, te apresentei. Irmã Ana, irmão Cícero. Vamos entender esse texto. O Senhor disse ao profeta: põe-te em pé. Deus estava dizendo ao profeta que ele teria que ficar em uma posição para Deus falar com ele. O profeta, presta atenção aqui: põe-te em pé, que eu falarei contigo. Certamente o profeta, irmão Renilson, ou estava sentado ou deitado. De alguma maneira ele estava, que não era a maneira que Deus queria para falar com ele. Então Deus chega para ele e diz: presta atenção, põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Quando eu trago isso para os dias atuais, eu entendo claramente que há uma exigência de Deus que nós estejamos para poder Deus falar conosco, se não necessariamente em pé, mas Deus exige que nós tenhamos posição diante dele para que ele possa nos encher do seu Espírito. Deus exige do profeta uma posição, um posicionamento, uma maneira, uma forma para que ele possa falar com ele. E para quem quer, quem deseja, quem almeja, quem programa, quem tem o ímpeto de querer ouvir a voz de Deus, precisa entender que a voz de Deus, ela soa, a voz de Deus, ela vem, a voz de Deus, ela chega, a voz de Deus, ela alcança, a voz de Deus, ela exalta, a voz de Deus faz, a voz de Deus opera, a voz de Deus se manifesta. Mas todavia, porém, alguém que está ouvindo a voz do Espírito precisa estar na posição que o Espírito de Deus deseja. Por isso que o profeta teve que estar de pé. Por que Deus pede para o profeta estar de pé? Porque de pé é uma posição de prontidão. Em pé é uma posição de estar preparado. Em pé é uma postura de soldado. Em pé é uma postura de quem está pronto para qualquer situação e qualquer coisa. Em pé é como o crente precisa estar. Em pé é como o crente precisa ficar. Em pé é como nós lutamos para nos encontrar. De pé em pé. Mas, pastor, qual a melhor posição que o crente fica em pé diante de Deus? Quando ele se dobra. Mas como assim? Quando ele está de joelho. Mas como assim? Quando ele está orando. Mas como assim? Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus. É claro e evidente que o céu se manifesta através do Espírito de Deus que fala conosco, nos mandando, nos ordenando, nos orientando a estarmos na posição que ele quer. Eu acho que eu estou falando muito rápido, né? Mas perceba bem, é interessante a gente perceber uma coisa. A posição no texto é colocada em destaque: põe-te de pé. Entenda, o Espírito disse para o profeta: põe-te de pé. Ele não diz para o profeta: eu vou te colocar de pé. Ele não diz para o profeta: eu vou te levantar. Ele não diz para o profeta: eu estou te colocando de pé. Não. Ele diz para o profeta: põe-te de pé. Por quê? Porque, irmão Renilson, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer.
A posição de ficar em pé era uma questão do profeta querer ficar e fazer isso. E a posição de falar era do Espírito. Todavia, porém, quando o Espírito manda ele ficar em pé, o Espírito está dizendo o seguinte: o que é para você fazer, você vai fazer. E o que é eu te dizer, eu vou falar. Todavia, porém, há uma exigência. Fique em pé. Não leve para o lado literal. Deus não está dizendo que para falar com você, você tem que ficar em pé. Não. Interessante é a gente aprender uma coisa. Esse ato que nós temos de orar e ficar em pé quando nós oramos, é uma posição de reverência ao Senhor. Por quê? Qual é a posição de reverência? Quando você está em um evento e chega um político, um presidente, um deputado, um vereador, seja lá o que for, é normal quando vai haver uma saudação. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. A pessoa normalmente fica em pé. É uma posição de reverência, de respeito. Ficar sentado diante de uma autoridade, diante de alguém que você respeita, é uma posição de incômodo, de acomodação. Quando você fica em pé, você está dizendo para a pessoa: eu te respeito, eu te considero, você é uma pessoa importante. Por isso que quando a gente ora, a gente fica em pé, está dizendo para Deus: Deus, eu não vou orar sentado, acomodado, espreguiçado, eu vou orar de pé, em pé, para falar contigo. Mas para o crente, a posição de ficar em pé, a melhor posição que o crente fica em pé no campo espiritual é quando ele dobra o joelho. A melhor posição de ficar em pé no campo espiritual é quando ele se inclina para orar, falar com Deus. A melhor posição de ficar em pé no campo espiritual é quando ele tem um tempo a sós com o Senhor. A melhor posição dele ficar em pé no aspecto espiritual é quando ele se desprende das coisas do mundo e se prende com as coisas de Deus. Se prende como? Quando eu tiro um tempo para Deus, para louvar Deus, para adorar Deus, para exaltar Deus, para magnificar Deus, como nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Nós estamos dizendo para Deus o seguinte: nada vai me impedir de te buscar, de te adorar, de me fortalecer, de ouvir a tua voz. Eu quero que o Senhor vá falar comigo. Mas para isso eu quero ficar em pé no campo espiritual. Como? Me fortalecendo através da palavra, através do louvor, através da oração, através da Bíblia, através da insistência no jejum, através da insistência na dedicação, através da insistência no empenho, através da perseverança, através da confiança, através da fé, através desse contato pessoal que você tem com Deus. Você vai ficando de pé diante da presença de Deus quando você se dobra de joelho na presença dele. É bom a gente prestar atenção numa coisa interessante. Quando um rei era ungido, normalmente ele ficava de joelhos, recebia uma unção de joelhos. A história diz que Davi foi assim. A história diz que Saul foi assim. A história diz que grandes reis de Israel foi assim. Quando eles iam receber uma unção para ser rei, eles ficavam de joelho diante do profeta. O que é que a gente entende? Normalmente, quando o camarada ia se tornar rei, ele recebia uma unção com óleo. E esta unção, para ele receber, ele teria que estar de joelhos. O que é que eu entendo? Tem coisas que eu vou receber de Deus, vou sim. Deus quer me dar? Quer sim. Deus vai me dar? Vai sim. Todavia, eu não recebi ainda. Por quê? Talvez seja a posição que eu me encontro espiritualmente. Em que posição eu me encontro? Meu irmão, eu vou confessar para os irmãos. Às vezes há um momento na vida da gente, espiritualmente falando, que a vontade de orar some. Você vai orar, parece que nunca orou, não sabe orar. As forças espirituais, às vezes, elas se dissolvem. Aí quando eu vou olhar porque eu estou naquela situação, aí eu enxergo. É porque eu me acomodei. Faz 15 dias que eu não estou tirando um período de oração. Faz uma semana que eu não me dedico ouvindo a palavra. Faz alguns dias que eu não tiro um jejum. Aí eu percebo que eu vou me acomodando. A vontade de orar vai sumindo. A vontade de ouvir a palavra vai se esvaindo. E eu percebo que eu vou esfriando. Todavia, porém, quando eu percebo isso, que me aproximo da palavra, do louvor, da intimidade com Deus, da solidão com Deus, solitude com Deus. Solitude é uma coisa, solidão é outra. Da solitude com Deus, onde só está eu e Deus, eu percebo que a fortaleza espiritual, ela chega e chega com força. Como assim? Eu crio um hábito de oração, de jejum, de dedicação, que quando eu não faço, eu sinto falta. Eu vou até informar os irmãos que amanhã começa um jejum que é curtinho, 25 dias.
Por quê? Porque a gente sente falta. Se não fizer, faz falta. Eu não consigo passar uma semana sem estar aqui com os irmãos, porque faz falta para o meu espírito. Que a Bíblia diz que a comunhão, ela existe quando eu estou entre os meus irmãos. Então, entenda, para eu me fortalecer espiritualmente, eu preciso fazer como os reis de Israel faziam para ser ungido. Ficar de joelhos. E ficando de joelhos, eu fico de pé na presença de Deus. Não estou entendendo, pastor. Quando eu dobro os joelhos, infelizmente eu estou sem poder por causa da situação da perna. Mas quando eu dobro os joelhos em oração, Deus entende isso, e Ele entende, porque é isso que eu oro sentado. E quando eu me dobro, me volto para a oração, eu estou me inclinando diante de Deus para ficar em pé no mundo espiritual. Tem crente que pensa que o diabo brinca de ser o diabo. O diabo não brinca de ser o diabo. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele todo dia vai tentar você. Todo dia vai provocar você. Todo dia vai jogar a seta do esfriamento. Todo dia ele vai testar se você está de pé diante da presença de Deus mesmo. Todo dia ele vai ver se você está confiante, está seguro, está firme. Mas todavia, porém, entenda uma coisa. É preciso, para vencer no mundo espiritual, fazer umas ações no mundo físico. Ficar em pé no mundo espiritual, ficar de joelho no mundo físico, ficar em pé no mundo espiritual para receber a unção de Deus, ficar de joelho no mundo físico, e ficar prostrado no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual, ficar num momento de solitude com Deus no mundo físico, ficar forte no aspecto espiritual, ficar meditando na palavra no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual é ficar ouvindo louvor no mundo físico, ficar forte no mundo espiritual é tirar momentos com Deus sempre que puder, que for possível, para você não fracassar, não fraquejar, não entristecer e não tropeçar. Se fortaleça. Olha o que você está fazendo no mundo físico e as consequências virão no mundo espiritual. O que acontece no mundo físico tem consequências positivas ou não no mundo espiritual. Eu conheço pessoas que é o crente que a gente chama multifase. Há uns períodos que ele está vibrante, tá? Há uns períodos que ele está meio assim, lampiando. Mas quando eu decido que eu não posso me afastar da Bíblia, da oração, do jejum, da palavra, da dedicação, de cultuar o Senhor na sua presença, na sua casa, eu me fortaleço independente da circunstância. Eu tenho esse hábito. Não são as circunstâncias que vão me fazer fraquejar diante de Deus, diante do campo espiritual. São as minhas posturas que vão me dizer se eu vou vencer ou não. Pastor, mas a gente ora sem vontade? Faço com uma certa frequência isso. Mas a gente ouve a palavra sem vontade, eu faço com certa frequência isso. Porque quando eu faço sem vontade, Deus se movimenta lá para fazer o meu espírito conectar-se com Ele. Então, entenda, quando eu me esforço, mesmo sem querer, aí Deus se manifesta e me faz sentir o desejo de querer. Mas quando eu só faço quando eu quero, aí certamente eu nunca vou conseguir estar com a frequência necessária diante da presença de Deus, porque eu só faço quando eu sinto vontade. E se depender da carne, para sentir vontade, para ir buscar Deus, a gente está frito. Perceba bem, amados, é interessante a gente perceber uma coisa. No mundo em que a gente vive, a gente precisa perceber algumas coisas, como as quais o chamado de Deus na vida do profeta exigiu que o profeta tomasse uma posição. O chamado de Deus na vida do profeta exigiu que ele se colocasse de uma forma que Deus desejava para com ele. Aí eu coloquei aqui uma frase: não dá para ouvir a voz de Deus deitado. Não dá para ouvir a voz de Deus dormindo. Não dá para ouvir a voz de Deus não dá para ouvir a voz de Deus na posição que eu quero. Mas claramente eu consigo ouvir a voz de Deus quando eu me coloco em pé na sua presença. Entenda. Posicionamento é o que o Senhor deseja. Quando eu me coloco em pé, quando um soldado está em um quartel, você sabia que o soldado raramente senta?
Se existe um trabalho que exige muito, é o porteiro. O porteiro em prédio, ele não senta. Por que ele não senta? Nem banco tem. Na portaria de prédios, hotéis, não tem nem banco para o porteiro sentar. Algumas amigas nossas moram em apartamentos em Maceió, e quando a gente vai visitar, aí a gente chega lá nesse apartamento 308, chega na portaria do prédio, aí o camarada está lá em pé. Você entra lá, você fica 2 horas, 3 horas, quanto tempo for no apartamento, conversando com os nossos amigos, e quando a gente volta, o porteiro está na mesma posição que a gente foi, em pé. Ele está dizendo o seguinte: eu estou em prontidão para lhe atender. Quando o profeta ficou em pé diante de Deus, ele estava dizendo para Deus: eu não quero mais essa vida de incomodação, acomodação. Eu não quero mais essa vida preguiçosa espiritualmente que eu estou levando. Eu vou demonstrar para o Senhor que eu vou ficar na posição que o Senhor quer. Qual é a posição que o Senhor quer que eu fique? Fique de pé. Tá bom, tá certo. Eu vou ficar. Ah, o Senhor ficou em pé? Então eu vou falar contigo. Deus exige, pede, informa a posição que você precisa ficar diante dele. É fácil a gente dormir sentado. Acontece que a gente durma em pé, mas a melhor posição para dormir é deitado. Deus pede que a gente fique em pé porque é uma posição que dificilmente você vai dormir. Sentado você dorme, deitado você dorme. Em pé é mais difícil. Em pé você está mais atento. Em pé você está mais ativo. Aí eu entendo o seguinte: eu gosto de ir para determinados lugares onde eu esteja vendo quem está chegando. Porque se eu estiver vendo quem está chegando, eu consigo entender se aquele ambiente corre perigo ou não. Para tentar fazer alguma coisa para me proteger, coisa do tipo. Eu nunca, dificilmente, eu sempre de costa para a porta. Eu preciso ver quem está entrando. Porque quando a gente fica de costa para um ambiente de alguém que entra, você pode ser pego de surpresa. Mas quando você fica de frente, você dificilmente é pego de surpresa. O que é que eu estou dizendo com isso? Você fica em pé, mas não de lado. Você fica em pé diante de Deus, mas não de costa. Você fica em pé diante de Deus, mas não em posição diferente. Você fica em pé de frente com Deus. Deus nunca fala, você nunca vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: então Deus chegou por trás do profeta Jeremias e falou com ele. Deus chegou por trás de Moisés e falou com ele. Deus chegou por trás de Abraão e falou com ele. Pelo contrário, você vê na Bíblia e Deus falou com Moisés face a face. Deus gosta de falar com você de frente. Aí a gente tem um hábito, né, de dizer: olha no meu olho. Eu gosto de pessoas que falam olhando no meu olho. Aí, entenda bem, quando Deus quer falar com você, é por isso que Ele te pede para ficar em pé. Porque é a posição mínima que você pode ficar para Ele te olhar de frente. Mas pastor, mas Deus não me conhece? Não conhece. Mas Ele tem um posicionamento seu e meu. Amados, estou terminando agora. Deus fala com o profeta para ele ficar em pé, porque quem está de pé está erguido, pronto para seguir um propósito. E Ezequiel estava pronto para exercer o seu chamado. Então dizia, veja bem, quando eu entendo que eu estou pronto para exercer o meu chamado, automaticamente eu ouço a voz do Espírito me pedindo para tomar uma posição. Deus nunca vai falar com você, se você estiver pronto para fazer o que Ele diz, sem antes te informar como Ele quer que você se posicione. Como é que eu estou me posicionando? Como é que eu estou me composturando? Como é que eu estou me colocando? Como é que eu estou me disponibilizando? Uma coisa é alguém pedir para... Eu peço para Josefa: Josefa, pega um copo de água para mim. Tá certo, eu vou. Aí a gente olha assim e diz: não precisa não. Né? Quando a pessoa diz: não, vou lá. Deus entende isso. Quando Ele fala contigo e você se disponibiliza, Ele vê se você está fazendo aquilo realmente com desejo interior.
com o coração rasgado, eu vou, Senhor. Obrigado por ter me escolhido, obrigado por ter me chamado, obrigado por ter me preparado, obrigado por ter me alertado, obrigado por me deixar ativo. Estou aqui, estou pronto. Por isso que Isaías, quando ouviu-se um grito do céu: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí dá um grito: estou pronto, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está pronto nunca vai dizer: não, mande outros. Não, mande o próximo. Não, eu não quero. Quem está pronto diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu estou aqui para fazer o que o Senhor manda, o que o Senhor quer, o que o Senhor ordena, o que o Senhor disser. Eu estou pronto para fazer. Pronto. E tem mais um irmão que dizia que crente nasce preparado. Está pronto para fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus pede. Mas, todavia, porém, Deus, vou fechar agora isso aqui. Deus exige que você escute e obedeça. Não adianta, Deus vai falar com você só para te dar chances. Filho, estou querendo a sua cooperação em determinada missão. Você não pensa que Deus vai ficar lhe adulando ou me adulando? Vá, filho, faça, por favor, faça. Estou pedindo, você está educado. Não, ele precisa de mim e de tu na obra dele. Todavia, porém, ele quer que eu faça de coração. Por obrigação ele recebe, ele aceita. Mas por obrigação, tu não recebe a tua recompensa. Eu poderia não querer estar aqui no sertão, de vir porque Deus mandou. E Deus ia ver se no meu coração eu estava realmente com intenção, com prazer, com alegria de fazer a vontade dele. E eu vim, vamos supor que eu viesse porque eu vim obrigado. Eu não queria vir, mas Deus mandou. Eu estou acostumado, quando eu não faço a vontade de Deus, ele me pega na parede e me traz mais certas consequências. Aí para não ser castigado, eu vou. Eu conheço um pastor que disse que ele é pastor para não morrer. Porque Deus disse a ele que tem um chamado na vida dele, e se ele não viesse do Rio de Janeiro para Rio Largo, ele ia morrer. Aí ele disse: para ficar vivo, eu vou para Rio Largo. Então, quando Deus, se Deus olhar para o meu coração e ver que eu estou aqui a pulso, eu, né? Com o senhor, com a senhora, com o irmão, com a irmã, não sei, estou falando comigo. Ele vê que eu estou aqui a pulso, ele vai deixando, vai deixando, vai deixando. Mas as bênçãos de Deus não chegam para mim. Então eu estou fazendo e não estou tendo a consequência daquilo que eu planto. Porque a gente continua aqui há 4 anos? Porque a gente vem de coração, com prazer para fazer. Feliz por ser escolhido para a missão. Irmão, isso é maravilhoso. Diga para Deus essa noite: Senhor, se o Senhor quer que eu fique de pé, eu vou ficar a teu dispor. Faça isso. Você vai ter de Deus o que você precisa, além da conta. Eu estou muito ansioso para informar a vocês o que eu estou querendo informar, mas estou me segurando para não dizer, como eu disse no começo, eu preciso de uma confirmação. Mas o que eu vi Deus se manifestar ontem, eu digo: Senhor, que consequência maravilhosa. No dia que a gente completa 4 anos aqui no sertão, o Senhor me manda essa informação. Deus está trabalhando. Mas se posiciona. Deus está trabalhando, mas atenda o chamado dele. Deus está trabalhando, mas obedeça a sua vontade. Deus está trabalhando, mas faça a sua parte. Deus está trabalhando, mas faça como Ele quer, do jeito que Ele quer. Se esforce, dedique, se entregue, que Ele vai fazer por você o que você menos espera, o que você menos imagina, o que você menos calcula. Ele vai fazer, porque Ele é Deus de fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Porém, nós precisamos, desejamos e queremos ficar na posição que Ele quer. Um garfo nessa tomada aqui não vai entrar ao contrário, de um emborcado, de lado, amassado, não. O garfo só entra na tomada se ele estiver perfeito. Aí vai haver o casamento do fêmea com o macho. Mas Deus, a gente quer que Deus use a gente não está alinhado 100% com a vontade dele. Aí não encaixa. Poxa, eu estou fazendo a vontade de Deus e não acontece. Por quê? Em algum lugar tem uma maçã, tem um empenho, tem alguma coisa. Eu não estava vendo o casamento perfeito do trabalhar de Deus com o meu. Amém? Tem mais coisa aqui.
abençoe você. Que você possa se disponibilizar com Deus. Senhor, hoje eu entendi o teu recado, eu entendi o que o Senhor quer. Agora eu quero só que o Senhor me diga em que posição eu vou ficar. Informo pelo menos em duas, ele não vai querer que tu fique, nem deitado, nem sentado. Fique de pé. Mas para ficar em pé no campo espiritual, precisa estar de joelho. Mas eu não consigo, minha mãe 3 ali, tem umas dores no joelho. Não tem problema, Jesus entende, olha sentado. Ah, pastor, mas a pessoa, se Deus receber só oração de joelho, estava ferrado. Mas Deus entende as minhas limitações e Ele quer que eu tenha momentos com Ele. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai chegar, apesar dessa labuta que você enfrenta. É só você enxergar que posicionamento você está diante de Deus. Amém? Pai, te louvamos, porque o Senhor fala conosco. Usou a passagem do profeta para estar nos alertando em que posicionamento nós devemos ficar. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, quando nos vê fora do teu esquadro, o Senhor nos esquadria. A tua palavra diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, Salmo 139. Enxerga os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. Pai, em nome de Jesus, faça isso com a gente, Senhor. Faça isso com a tua igreja do sertão. Faça isso aqui em Sete Casas. Faça isso em Rosa Luxemburgo. Pai, te louvamos por 4 anos aqui no sertão, Senhor. Te louvamos porque a gente conheceu essa gente maravilhosa. Te louvamos, Senhor, porque a gente só teve o privilégio de estar aqui fazendo a tua obra, ser escolhido por ti, porque a gente se decidiu se posicionar na tua presença. E estando na tua presença, o Senhor nos coloca no melhor lugar de acordo com a tua vontade. Pai, anima os teus filhos, dá força aos teus filhos, aquece corações frios, estimula corações que estão desestimulados, fortifique corações que estão fracos. Senhor, dê força, vigor, esperança, garra, para que nós possamos vencer mediante as circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos de maneira sobrenatural, que traz a resposta daquilo que desejamos, que programamos, que queremos. E, Senhor, de acordo com a tua vontade, tudo aconteça, tudo se faça, assim na terra como no céu. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as doces consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E só quem crê diz amém. Amém. Deus abençoe e até quarta-feira. Quarta-feira você